Boa noite, pessoal. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a linha do tempo, que é uma técnica muito simples, porém muito produtiva, que podemos aplicar, sobretudo, na clínica de casal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de estudos e formação para terapeutas de casal e família. A nossa formação tem 2 anos, as aulas são ao vivo, temos vários professores para ministrar o curso e você ainda pode optar por fazer estágio seguido de supervisão, tudo isso no formato online. Então vamos ao conteúdo. Linha do tempo. É uma técnica, o nome já fala, que você pode aplicar, seja no presencial, seja no online. Aqui eu vou falar sobre a aplicação no formato online, que é um pouquinho mais difícil do que no formato presencial. Depois, gente, que o profissional já tem aí um prazo no mínimo de 1 mês, né, de contato com o casal, porque no início do atendimento conjugal, a gente não aplica nenhuma técnica, a gente apenas escuta o que o casal tem a trazer, a gente desenvolve a queixa do casal. Depois que a gente já escutou um pouco, que eu estou chamando de pelo menos os primeiros 30 dias ou 4 sessões, aí sim o profissional pode, havendo uma oportunidade, que significa se o casal tiver mais ou menos assentado, né? Se o casal for um pouco introspectivo. Agora, se o casal tiver trazendo muito material, também não há indicação da gente fazer uma aplicação de uma técnica dessa. Mas vamos falar da linha do tempo. Tendo então as condições favoráveis, o profissional pode sugerir que o casal faça cada um a sua linha do tempo da relação com o outro. Não precisa nem ser do casamento, você pode ampliar e falar: façam a linha do tempo do relacionamento de vocês. Então, eles vão pegar uma folha em branco e fazer um traço sem olhar um para o desenvolvimento do outro, e nesse traço eles vão pontuar datas e eventos significativos. E então eles vão colocar a data e vão descrever ou narrar para o profissional o que aconteceu naquele período. Para nós que somos profissionais, esse trabalho é muito produtivo porque nos ajuda a compreender vários fatores, por exemplo, aspectos da intrassubjetividade de cada elemento do par, já que quando você for colher aquelas informações, você vai pedir para um deles iniciar a leitura, né, a descrição de sua linha do tempo, e enquanto a pessoa fala, é bom, né, porque pode vir muitos detalhes, que o profissional anote ou faça a linha do tempo de cada um deles, considerando o tratamento online. E nesse sentido, o profissional começa a perceber o quanto um é mais detalhado, o outro é mais objetivo, um é mais expansivo, o outro é mais reduzido, o quanto dados significativos podem aparecer na linha do tempo de um e não aparecer na do parceiro, por exemplo. Um deles pode falar: olha, na data tal, nós pensamos em nos separar e eu estava pronto para sair de casa. E naquela mesma data, na linha do tempo do outro, pode estar em branco. A pessoa não faz nenhum comentário, né? Que é significativo, a ausência de comentário sobre um fato marcante. Então, o profissional colhe esses dados, gente, colhe os dados, muito mais do que explora os dados, né? E isso é importante, porque quem estiver me ouvindo, ou muitas vezes o profissional afoito, ele sai colhendo dado e lascando interpretação. Porque fulano falou isso, o outro não falou. E não é assim. A gente está colhendo dados para, em momento oportuno, você
ter um elemento que você possa ajudar a fazer a moldura do diálogo com o casal. Para isso funciona a linha do tempo. Para você ter elementos para, em momento oportuno, saber coisas que aconteceram para instrumentalizar o diálogo que você vai desenvolver com o casal. Então, essas diferenças que podem aparecer em uma linha do tempo e não aparecer em outras são importantes. Tanto quanto o quão expansivo ou menos expansivo, como eu falei, eles podem se apresentar. E o quão intrusivo um pode ser ao escutar a linha do tempo do outro, ou eles podem também se apresentarem, não, mas faltou eu escrever isso, como se um deles quisesse trazer detalhes e se incomodasse com a ausência de detalhes que o outro descreve a trajetória conjugal. Tudo isso são elementos que podem aparecer nessa construção de uma técnica simples e dizem respeito a esses elementos a como o casal está aliançado, a como cada um se comporta, subjetivamente falando. Então, é bem rica. Tem um outro detalhe que vale a pena a gente falar sobre ele, que é o fato da linha do tempo ela funcionar muito mais como um trampolim para o casal se tornar mais íntimo do profissional do que o conteúdo que a linha do tempo vai trazer em si, como ênfase para o profissional fazer a leitura, tá? Ou seja, mais do que a leitura do que cada um vai colocar em sua linha do tempo, ela pode produzir mais intimidade a posteriori, depois que o casal apresenta, faz a leitura. Já vi isso também acontecendo na clínica de casal. E é interessante, né? Porque, sobretudo, se a gente considerar a aplicação da linha do tempo, como eu falei no início do vídeo, num momento oportuno, né? No momento em que o casal está mais assentado, um momento em que o profissional vai colher dados. Então, pode acontecer do casal ter uma narrativa mais tímida. Olha, falei nas 4 primeiras sessões, depois da 4ª, o profissional aplica a linha do tempo, considerando um perfil de casal mais, assim, assentado, um pouquinho mais... um casal que pode apresentar dificuldades, mas não são muito agressivos na comunicação, eles são mais complementares, cada um consegue escutar o outro, o profissional tem espaço para poder falar, né? Então, é um casal que apresenta um contexto dialógico melhor para a entrada do profissional naquele sistema. Este perfil de casal permite a aplicação da linha do tempo com mais segurança. E pode acontecer desse perfil de casal, depois que eles vêm a fazer a leitura de suas linhas do tempo, eles se tornarem um pouco mais íntimos do profissional. Nas sessões posteriores, aí vem a aparecer um conteúdo mais robusto, que não aparecia antes, até porque a gente está falando das 4 primeiras sessões, né? Então, de uma forma mais ou menos tradicional, a gente pode considerar essa minha apresentação para vocês, mas cada caso é um caso, cada casal tem uma característica, pode acontecer de desde o início o casal vomitar material em cima do profissional e o profissional ter dificuldade, inclusive, de elaborar ou escutar ou associar o material que o casal está trazendo, tá? Mas pensando num casal um pouquinho mais fácil de ser trabalhado, eu trouxe esse perfil, né? Um casal que consegue se escutar, consegue falar
consegue se desentender, né? Mas com facilidade para o profissional entrar no diálogo. Para este perfil, a gente pode ver, porque eu estou falando que eu já vi aqui, casais que vão se tornar mais íntimos depois que o profissional colhe esses dados da técnica da linha do tempo. Então, a dica que eu trouxe hoje. Conta para mim se você tem dúvidas, se você gostaria de escutar sobre outras técnicas, se você já aplicou a linha do tempo, como que foi a aplicação. Deixa aí nos comentários a sua experiência.